Gravando no Zoom. Tá, então vamos lá. Tem várias causas, vários lugares que pode ter surgido isso, pode ter começado isso. Começado. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente começar, a gente vivemos isso. Pode ser que nós mesmos vivemos isso, ou seja, nós aprendemos, nós criamos isso. Pode ser. Eu não estou falando que é e nem que não é. Pode ser. Tá. Ou também pode ser coisa que você viveu intrauterino. Ou seja, na barriga da mãe, na gestação. E a terceira, não menos importante também, igual eu falei lá no Instagram, na chamada, pode ser coisa da ancestralidade. Que seria isso? Coisas que você, como filho da mãe e do pai, e a mãe e o pai, filho do avô e da avó, tem coisas lá atrás que sensações vieram passando até chegar em você. De ciclos que não se fecharam, vamos falar assim, de acontecimentos. Então, uma coisa é você viveu, né, depois que nasceu, ou você viveu isso intrauterino, ou é coisa de antepassado, é coisa da ancestralidade. Então tem essas três coisas aí muito importantes da gente saber. De vez em quando que eu estiver falando assim, vocês olham para a queixa aí e para o objetivo. Pode até ser que você vai ouvindo o que eu estou falando e percebe que a queixa não é exatamente o que vocês escreveram. Entenderam? E tudo aqui é programação neurolinguística, vai caindo ficha e vocês vão ligando umas coisas. Parou tudo aqui. Com as outras. Parou o que aí? Parou? Não está aparecendo mais, só apareceu você agora. Uma tela branca. Uhum. Tá. Então vamos Agora lá. um círculo grande. Isso, é que eu estou compartilhando aí a tela. Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aí vocês falam para mim. É possível mesmo depois de, seja 1, 10, 20, sei lá, quantos anos sofrendo com algum problema, você identificar os pontos que te impedem de ter uma vida sadia e ainda, mesmo tendo todo isso de tempo com esse desafio aí, ainda assim você conseguir desbloquear uma ou duas áreas da sua vida travada, mesmo vivendo, até mesmo sofrendo por todo esse tempo aí, você acha que consegue, de uma vez por todas, eliminar, vamos falar assim, essa trava, essa mazela emocional aí? O que vocês acham? Sim, é possível. Então, eu também acho que sim. O cérebro humano não foi criado para guardar informações, e sim para sobrevivência e economizar energia. Então, a função dele principal é o quê? Fazer a gente sobreviver. Se a gente está vivo até hoje, foi porque ele colocou o nosso corpo juntamente com a nossa mente para funcionar e manter essa sobrevivência até o dia de hoje que vocês estão falando comigo aqui. Então, essa sobrevivência também é o que envolve o quê? Economizar energia. O que quer dizer isso? Que às vezes ele monta padrões para que você não saia desses padrões, porque senão você vai gastar mais energia do que o normal. E para a mente isso pode ser um risco. Você perder energia, ela entende que é um risco que você corre. Então, a nossa mente, ela é responsável pela nossa sobrevivência. E às vezes, na maioria das vezes, é ela mesma que está fazendo com que a gente não realize alguma coisa. Que, na verdade,
A mente, ela está nos protegendo. Para ela está nos protegendo de alguma coisa. E antes, né, lá atrás, há muito tempo atrás, a gente não falava, não tinha fala. Nossa comunicação era corporal, era subconsciente. E o que acontecia? A gente vê que o ser humano, apesar dele ser um ser racional, ele é totalmente movido pela emoção. E o cérebro, ele vê ou a fuga de alguma determinada situação ou um ganho naquela determinada situação. E nós somos isso até hoje. E nesse período agora que eu vou falar, que é o que a gente viveu intrauterino e que a gente recebeu da ancestralidade, envolvem 5 feridas emocionais, 5 períodos que formaram 5 feridas emocionais e que formaram 5 perfis corporal de pessoas. Vocês vão entender isso aí, mas grava nessa coisa que eu falei. 5 sensações, 5 feridas existenciais que moldam o corpo que a gente tem hoje. O cérebro, ele mantém a sobrevivência. E com a sobrevivência, o que ele fez? Ele moldou o seu corpo também para contribuir com a sobrevivência. Então, a gente subdivide em 5 tipos de traços de caractere que chamamos, que são os principais, vamos falar assim. E aí existem 5 formatos de pessoas, 5 formatos de corpos de pessoas, e cada um tem as suas características, às vezes somada uma com a outra, às vezes um é mais e outros são menos. Então a gente tem 5 formatos diferentes de pessoas. E aí, pelo corpo, a gente tem como saber como a mente da pessoa funciona. É isso que é interessante e que a gente vai entrar agora. E aonde que acontece isso? Primeiramente aqui, ó. Nós somos esse indivíduo aí. E esse indivíduo, nós, como indivíduos, nós temos o nosso inconsciente, que é o principal fator ali da nossa sobrevivência, que ele controla nossos sistemas. E aí a gente tem o nosso consciente, que é a parte racional, e nós temos o nosso subconsciente, que são todos os nossas sensações, sentimentos, entendeu? E até mais ou menos da fase intrauterina, até mais ou menos 7 anos de idade, uns um pouco mais, outros um pouco menos, o que a gente tem? Tem um subconsciente aberto. E esse subconsciente aberto quer dizer o que também? Apesar dele receber todas as informações quando você está nessa idade, você recebe, você é como uma esponja de informações como criança, e também você não tem trava de nada. Porque criança, não sei se você já percebeu, mas bebê mesmo que mama. Você já viu o bebê falar, não, vou parar de mamar aqui um pouco, porque eu tô vendo que eu já estou satisfeito. Ou ele vai mamando, de repente ele já está até gorfando já o leite. Mama, derrama, tá cheio demais. Aí ele já arrota, ele quer mamar mais, e ele não para. Então, ao mesmo tempo que absorve toda e qualquer tipo de informação, ele também é totalmente abundante. Então, todo o universo ao seu redor, ele entende que ele é parte do universo, que é todo abundante ao seu redor. E ele também sente e busca essa abundância todo o tempo. Ele está como se fosse o rio. Sabe quando você entra num rio de correnteza, que você vai com a correnteza? É assim que funciona a abundância. E o bebê, ele está sem trava nenhuma ali, e ele está correndo o rio na abundância. Então, é exatamente como o universo, como a planta. Se você vê uma árvore que dá frutos, o que acontece? Ela não fala, vou dar fruto só uma vez por ano e depois eu vou parar, já tá bom. Não. A árvore ali, ela está crescendo e vai todo o tempo dando fruto, não quer nem saber. Então, também é o quê? Abundante. A grama aí que a gente vê nos lugares, ela não para de crescer. Vou crescer aqui só um pouquinho, não. Ela vai crescendo. Os animais vão reproduzindo. Então, tudo é abundante.
E a criança, nós, quando crianças, nós somos também abundantes, sem travas, sem pensamentos que travam, sem malícia, eu falo assim, com total liberdade. E é isso, é bom e ao mesmo tempo acaba se tornando não tão bom. Vocês vão ver por quê. Mas enfim, a gente tem o nosso inconsciente, que é nossas funções corporais, nossos sistemas imunológicos, digestivo, Tem o consciente, que são os pensamentos ali, né? E tem os sentimentos, que é o subconsciente. E nós temos o VAC. O que é o VAC? Tudo que acontece ao nosso redor, a gente tem os sentidos para captar. Compreende? A gente tem o quê? A gente tem audição, visão, paladar, tato, né? A atenção também vale. Então, o que acontece? Tudo ao nosso redor, ela vem para a gente pelo nosso sentido. E até os 7 anos de idade, o que acontece? Tudo que a gente absorve, tudo que a gente ouve, vê, sente, a gente absorve. E isso vai o quê? Ele vai atravessando aqui, entra no nosso consciente, até chegar no nosso subconsciente. Ou seja, ele chega nos pensamentos, e aí depois ele vira um sentimento. E quando isso vira um sentimento, ele se aloja ali e se torna um padrão emocional, uma casa emocional. E quanto mais isso repete, mais a gente fica no automático. Então, se você parar para pensar agora, né, de coisas lá atrás que tem a ver, lá atrás que eu falo, pode ser qualquer período da sua vida, coisas lá atrás que tem a ver com o que você faz hoje. Pessoas que você talvez ouviu falar, pessoas que você talvez viu passando pelo que você passou, pessoas comunicando coisas que têm a ver com o que você anotou. E você, só de você se imaginar olhando para trás ali, pega dos pais para frente, para trás, na verdade, e pensa nas coisas que passaram ali. Todos os acontecimentos, essa camada aí de consciente coletivo que tem para trás aí, e olha para o que você escreveu, se tem alguma coisa a ver com a queixa que você escreveu. Você vai olhando. Primeiro de tudo, de despertar é o quê? Conscientizar do que você escreveu, conscientizar como isso aconteceu ali e o sentimento, a sensação que você tem. E também conscientizar que talvez você espelhou isso de algum lugar aí para trás. Então, tudo que você recebeu ali nos seus sentidos passou pelo seu pensamento, passou pelo seu sentimento e cravou no seu subconsciente ali como uma memória, como uma verdade e como um padrão emocional, até mesmo como uma crença. E possivelmente, muito possivelmente, você nem percebeu isso. E aí hoje começa a abrir a mente aí, abrir o despertar realmente aí. Então, até os 7 anos de idade, a gente absorveu muita coisa. Inclusive, coisas que formaram no nosso subconsciente da ancestralidade, de lá do passado. Tá, beleza. Mas e aí depois dos 7 anos? Depois dos 7 anos, a nossa mente começa a formar. E essa formação da nossa mente, ela surge em alguns personagens ali na nossa mente, né? Tá vendo aquela linha ali da nossa mente? Aí entra um personagem ali que ele é o guardião da nossa mente, também chamado de fator crítico. Ele preserva aquela linha ali chamada fator crítico. E para que serve esse guardião?
Depois dos 7 anos de idade, que você começa a entender as coisas, não é tudo que passa na sua cabeça. Sabe aquela fase do questionamento? Começa a pré-adolescência, tudo é por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? É nessa fase que começa. Aí a gente tem esse fator crítico que ele vai analisar ali a questão que você viu, aprendeu, sentiu. E aí, se ele vê que não tem nada parecido dentro do seu subconsciente, o que ele faz? Ele não deixa entrar. Mas se tem alguma coisa parecida ali, ele deixa entrar. E lembrando que a gente formou padrões, e nessa formação dos nossos padrões, aqueles outros 2 personagens ali, que eu coloquei como o anjinho e o capetinho ali, o que acontece? Eles estão ali para representar padrões negativos e padrões positivos. Então, tudo O que a bem gente... e o mal. Oi? O bem e o mal. Eu coloquei padrões negativos e padrões positivos. E o que acontece? Até os 7 anos que eu falei, a gente formou padrões. E aí, se a gente for pensar em quantidade, qual padrão que a gente absorveu mais até hoje, como brasileiro, né? Tanto faz padrão da sociedade, civilização, da família, das amizades, na maioria das vezes é mais padrões negativos. E aí, o que acontece? Se você ali está num lugar hoje, vamos falar de hoje, né? Você está num lugar ali que tem muitos padrões positivos, e aí esse padrão positivo vem na sua cabeça, o seu guardião está alerta, e o que acontece? Ele vai olhar para dentro lá do seu subconsciente se tem algum padrão emocional positivo igual aquele. Aí ele olha, não tem. O que ele faz com aquele padrão positivo que você ouviu ali? Ele não deixa entrar, ele manda sair. Aí você vai, liga o jornal 6 horas da manhã, tragédia, corona, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E somente lá dentro já tem um monte de coisa negativa sobre isso. Aí ele fala, tem coisa aí dentro, isso aí pode entrar, porque já tem coisa lá dentro. Aí vai mais alimentar coisa ruim na cabeça. Aí você vai no seu trabalho lá, o povo abre a boca, coisa negativa. O seu guardião olha dentro da sua cabeça, tem um monte de coisa negativa desse tipo aí. Vai mais coisa negativa. O anjinho vai ficando de lado e vai só o capetinho colocando os trem negativas, coisas negativas, pensamento negativo, coisas. E o que acontece? Depois você não pode fazer nada antes. Você vai ficar ansioso, porque é tanta coisa, que você vai falar, nossa, o mundo só acontece coisa ruim. Mas é só isso que acontece no mundo? Não. É porque o seu padrão ali tem a lei da atração de outros padrões iguais, que também eu gosto de chamar da lei da atração, porque realmente é isso. E aí o que acontece? O seu guardião ele vai mandar embora o que você não tem e vai absorver mais do mesmo do que você tem. Se você tem mais negativo, vai absorver mais negativo. E o que é aquele outro personagem que apareceu ali? Que é um garçom. Esse garçom, o nome dele, na verdade, é o quê? É atenção seletiva. O guardião, ele olha as informações e aí, se você tem, ele deixa entrar. Se não, não. E a atenção seletiva é como se fosse a sua busca, a sua curiosidade, para onde que você está focado, para onde que você está olhando mais, buscando mais coisas. Essa atenção seletiva, um exemplo, você foi lá na loja de carro hoje e comprou, sei lá, uma Mercedes X6. Aí o que acontece? Você sai da loja, você estava tão focado naquele carro X6, você sai da loja, parece que toda esquina que você vai, você vê um bendito X6. Aí você vira outra esquina, outro X6. Fala, nossa, não via quase esse carro, agora que eu comprei, todo lugar que eu for tem uns 10 X6. Mas é porque tem mais carro X6?
Não, porque a sua mente economizou vários e várias energias ali para tirar, já tirou o que não interessa e mostra só o que você está focado. Então, você vai ver mais do que você está focado. Também tem tudo a ver do que você está atraindo. E se em um determinado momento, igual eu tô, minha esposa estava gestante esse tempo atrás, né? Só foi ela engravidar, parece que saía na rua, parece que só tinha grávida no mundo. Você ia em algum lugar, era gente falando de brinquedo, de parquinho, de criança e tal. E é atenção seletiva, e é automático. Ele ajusta com o que você está ali comunicando internamente. Ele vai ajustando. Tá, mas então, mas e aí, por exemplo, se você quer quebrar isso tudo? Ô, Iriel, eu sei que eu tenho muito pensamento negativo, mas eu quero um pensamento positivo. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Tá, beleza. Você vai lá, estuda, 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 estuda. Passa ali pelo guardião, você fala, não, eu quero. Aí o guardião deixa entrar. Aí você não consegue. Aí o que acontece? Cria mais um pensamento negativo ali, mais um padrão negativo. E esse padrão negativo que estourou a bombinha ali, por exemplo, não passei no vestibular. Só um exemplo, estourou ali, eu passei mal, tive ansiedade, sei lá, fiquei ruim uns 2, 3 dias, estourou uma bomba ali. Mas o meu problema real que aconteceu ali foi eu não ter passado ou foi porque estourou uma bombinha que começou lá atrás? Foi um padrão que eu vim reforçando, 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 uma hora estoura a bomba. Então eu gosto sempre de falar, né, seguindo a programação neurolinguística, o problema não é o problema. E agora, absorvendo tudo isso que eu falei agora, até agora, olha aí o problema que você escreveu e o que você colocou embaixo ali das sensações. Se vier algum insight aí na sua mente, coloca lá também. Será que o que você colocou aí não é o estouro de coisas, de fatos, que talvez aconteceu alguma coisa que iniciou, mas não deu nada. Aí aconteceu outra, mais um tijolinho ali do padrão. Aí aconteceu outra coisa, mais um tijolinho do padrão, até que a bomba estourou. Puf! Procrastinação, dor, depressão, ansiedade, várias e várias coisas. Insônia. Então, olhando até agora, será que o problema que você colocou aí é realmente o problema? Ou caiu alguma ficha de alguma coisa que passou e talvez você nem lembrava? Aí eu vou falar alguma coisa importante agora. Mesmo que aconteceu um padrão negativo e você gravou, mesmo que estourou uma bombinha emocional aí, ou alguma crença negativa, tem um negócio muito importante que parece que é mágica. Quando você reclama do que acontece, a própria palavrinha já fala, reclama. Você está clamando 2 vezes. Se você clamou, nossa, aconteceu uma coisa ruim, e foi ruim, papapá, 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 e você fica falando, reclamando, o que vai acontecer? Vai vir mais disso. E aí você vira a chave agora para isso e vai para o agradecimento. Agradecer. A graça de ser. Lembra que eu falei que o universo é abundante, a criancinha nasce abundante? Ela está na graça, a graça de ser. E quando você agradece, o que acontece? Você libera coisa boa. Quem libera coisa boa atrai coisa
boa. Atrai coisa boa. Então, a graça desce porque você agradece. A graça desce. E quanto mais você agradece, você vai virando as chaves para esses padrões. Acordou de manhã, 6 horas da manhã, ligou. Putz, jornal aí, que tragédia. Aí o estralo. Pim! Nossa! Eu acabei de estudar sobre não ver coisas negativas, e aí eu vou estar reforçando essa coisa negativa na minha cabeça, falar e muda no canal, põe uma música boa, ou desliga, ou conversa coisa boa, vai ver uma meditação. Então, você vira a chave. Se eu tenho só pessoas ao meu redor negativas, o que acontece? Você fala, ô fulano, você poderia fazer isso diferente. Por exemplo, se a pessoa fala coisa negativa para você, você vira a chave dela e fala uma coisa positiva para ela. Se ela está reclamando de alguém, você pode pegar um ponto positivo dessa outra pessoa e falar, mas fulano tem isso positivo. O meu emprego, não sei o quê. Não, mas o emprego tem isso aqui positivo. Tá falando de qualquer coisa. Você busca um ponto positivo e vira a chave. Só que às vezes é a gente mesmo que está falando, está parado aqui pensando, nossa, como que eu sou burro. Nossa, que cagada que eu fiz. Aí, o que acontece? Você já está consciente, desperto, você mesmo fala na sua cabeça, cancela o que eu disse, cancela o que eu disse. Cancela. E aí você pensa numa coisa boa. Arielson, mas como que eu vou mudar isso? Foco na solução. E se aconteceu alguma coisa que você não consegue mudar, apesar dos pesares, você tem que agradecer. Alguma coisa que você pode ter aprendido para te deixar mais forte, pode estar ali no meio dessa coisa ruim. Então, o despertar é muito importante, juntamente com o conhecimento, até mesmo para tratamentos terapêuticos. Acho que o Antônio não sabe, eu sou de formação analista de sistemas, mas atuo como hipnoterapeuta e analista corporal. E nas terapias, pela experiência, o que eu estou falando aqui é tudo que temos, né, dos nossos melhores professores, que são os clientes. Eu fazia psicologia, parei no 5º período, né? Aí você tá falando e tudo tá ligando aqui. As disciplinas que eu já estudei, tudo tá ligando que você está falando. Muito bom. Mas onde que eu parei aqui? Então. E aí, a gente vira essa chave aí, do negativo para o positivo. A gente começa a entender que coisas aconteceram e a gente absorveu. Não que tem que, fulano é culpado, fulano que fez eu pensar assim, não. Hoje nós estamos conscientes, somos adultos, e a gente pode escolher o que você absorve, pode cancelar o que você não quer. E você tem a mente e você pode conversar com sua mente. A gente, na verdade, é todo o tempo conversando com a nossa mente. Só que na hora que fala assim no estudo, numa terapia, a pessoa, né, tipo, mas é todo o tempo a gente acorda falando, será que eu vou, tipo, sozinho, será que eu vou fazer tal coisa? Você tá falando com quem? Comigo mesmo. Aí olha no espelho, nossa, mas como que eu tô, não sei o quê? Você tá falando com quem? Sozinho, do mesmo jeito. Aí você vai e pega o carro, você tá falando com quem? Tá só você, tá falando com você de novo. E aí deixa eu falar de uma coisa que não funciona. Uma coisa importante, mas que não funciona. Sabe final do ano, quando a gente tá naquelas festas lá, final do ano, dia 30, dia 31, e sai aquelas promessas. Ano que vem, eu vou fazer, dia 1º eu começo tal coisa, e Paraná, e Paraná, Paraná, Paraná. Aí chega o dia 1º, você monta a sua agenda e você começa a fazer ali o que você quer fazer. O que você prometeu fazer. Você vai no 1º dia, vai no 2º dia, no 3º dia você nem lembra mais que você ia fazer aquilo. Por que que isso acontece? Porque aí
Você está na mente, está só no consciente. Você viu que o que acontece com a gente? Ele entra pelo consciente e vai no nosso subconsciente e se aloja dentro do subconsciente. Quando a gente está na força de vontade, a gente está só no consciente. Tá, assim, batendo contra a gente para poder fazer isso. Tá lutando dentro de si para poder realizar isso. É a força de vontade. Todos os dias de manhã, ela renova, ela se renova. E você fala, não, hoje eu vou fazer. Só que aí, você vai todo dia, não, eu vou fazer, mas você vai lutando. Essa bateria da força de vontade, ela esgota. E ela fica totalmente viciada, porque ela já está acostumada com esses padrões que está aí dentro, negativo, e aí você fica brigando dentro de si, e aí a bateria da força de vontade, ela fica totalmente viciada. E para resolver isso, o exemplo que eu usei aqui, da procrastinação, aí a gente fica no assim que. Aí quando vem essa procrastinação, aí você inventa desculpa, inventa uma razão. Ah, mas eu não comecei ainda o meu projeto, eu vou começar assim que o governo não sei o quê. Ah, eu vou procurar uma outra coisa para eu fazer assim que corona não sei o quê. Ah, vou começar outra coisa assim que diminuir o calor. E aí fica no assim que, né? Porque lá dentro de você não quer fazer. Aí você vai na força de vontade e inventa uma desculpa, porque você não vai conseguir na força de vontade. E aí fica na desculpa adiando. A proteção que a sua mente está fazendo é muito mais forte do que você deseja fazer. E aí, o que acontece? Para você quebrar isso, dessa maneira que eu estou falando aqui, é numa decisão. Mas o que é decisão? Essa eu quero ver se alguém pode responder. O que é decisão aí? Quero ver quem que responde para mim. Tá mudo aí, Antônio Marcos. O que é decisão? Atitude. Que mais? Escolha. Objetivos. Projeto de vidas e objetivos. Eu vou falar que eu acho que vocês nunca ouviram dessa maneira que eu vou falar. Decisão é aquilo que antecede uma ação. Só é decisão realmente quando você fala, eu vou fazer isso, e aí já dá o primeiro passo. Quando você só fala, eu vou fazer isso, você só está falando. Quando você já vai fazendo, você só está fazendo. Não é decisão. Mas agora, quando você pensa naquilo e já tem o primeiro passo, então a decisão é o que antecede o primeiro passo. Tudo que você faz que antecedeu e já agiu com o primeiro passo é uma decisão. E é o que a gente tem que tomar hoje, e já olhando aí também para a queixa que você colocou. Hoje vocês vão namorar essa queixa aí um tempo, que amanhã vocês vão entender. Então, aí depois de tomar a decisão, o que acontece? Você toma o primeiro passo, porque a decisão, ela vem junto com o primeiro passo. Aí entra na caverna escura do medo. E nessa caverna escura do medo, o que acontece? Você começa a fazer, aí vem fulano dali, ô Ciclano, mas você tá louco? O que você tá fazendo? Para de fazer isso. Você tá achando que você vai conseguir alcançar esse objetivo? Para com isso, cara. Porque você não conseguiu, fulano não conseguiu, seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, não sei o que, não sei o que. Quando você entra nessa janelinha aí, nessa caverna do medo, o que acontece? A sua atenção seletiva, ela fica tremendo, porque vai aparecer problema que nunca tinha aparecido, porque você está ali explodindo o que está dentro de você. Aí aparece gente que nunca você viu tão aparecer do nada para falar o que você não deve fazer do que você deve fazer.
E a parte mais importante é essa parte que você está atravessando, essa parte escura do medo aí. É a parte onde você vai quebrar a ponte para atravessar isso aí, onde você vai dissolver ali coisas que você não estava nem vendo. Mas na hora que você enfrenta o que vem nesse determinado momento, você vai olhar para essa queixa aí, você vai ver coisas que estão atrás dessa queixa que você colocou. Você vai ver, talvez não só uma coisa, mas outras coisas que estão atrás dessa queixa. Talvez nem necessariamente é isso. E aí, depois do medo, o que acontece para você se livrar do medo? Como veio a decisão, o que você vai ter que fazer? No meio da decisão ali, você tem que ter o conhecimento juntamente com isso. A clareza de onde você quer chegar. Por que essa queixa aí está te atrapalhando? É de algum objetivo que você quer chegar. Então, você tem que ter clareza se é realmente esse objetivo que você colocou, que é onde você quer chegar. E a fé, o que é a fé? Acreditar, mesmo sem ver realizado ainda. Então, é você imaginar sendo o realizador daquilo que você deseja. E a consistência, depois do primeiro passo, você não vai pensar lá no final, você vai pensar só no próximo passo. Pequeno, divide ele e vai no próximo passo, próximo passo, próximo passo. Pequeno. Mas e se você passar por esse tudo aí, pela força de vontade, toma uma decisão, passa pelo medo, e aí no final você viu que não é o que você queria? Agora ferrou. O objetivo do vestibular, faculdade. Aí você vai lá e vê que você não queria isso. O que acontece? Estoura outra bombinha ali na sua vida. E é aí que entra o papel que eu exerço hoje, que é a questão da hipnoterapia no subconsciente, que é entrar em transe e buscar coisas ali para quê? Para a gente hackear o sistema. Sabe esses tijolinhos aí que tá perto do anjinho, do capetinho ali? Com a hipnoterapia, a gente vai lá pegar esse bloquinho. Se ele tá vermelhinho, nós vamos ressignificar ele para ele ficar azulzinho e não gerar conflito para que não estoure nenhuma bomba aí na sua vida. Alguma pergunta aí até aqui? Sobre a hipnoterapia ali, que a gente entra para hackear, a gente entra no subconsciente, diretamente nesses bloquinhos e ressignificar fatos, acontecimentos iniciais. A bombinha que estourou. E aí, você vai lá e dissolve aquilo, o que acontece? Os outros acontecimentos, ele vai indo por cascata. Não vai gerando mais problema. E todo esse período aí que eu rodei agora aí na nossa mente, a gente tem isso aqui, ó. Eu fiz um quadrinho aqui para mostrar. Lembra que eu falei que a nossa mente molda o nosso corpo? No momento da gestação, tem muita coisa ligada a medo e rejeição que aconteceu no momento da gestação. Qual que é a dor? A pessoa, ela é muito fechada, ela é muito interna. Na maioria das vezes, quem tem esse traço, a gente tem os 5, mas a gente tem um mais forte, ou 2 mais fortes, ou 3, ou é bem parecido o nível, né, dos traços. Mas quem tem essa fase da gestação, alguma coisa que aconteceu, ele é mais magrinho, ele é mais fechado. E quando ele está na dor, o que acontece? Ele não quer existir. A maioria dos casos que tem rejeição foi exatamente nesse período onde a gente faz a ressignificação. E quando faz essa ressignificação e ele sai da dor, do medo, da rejeição, ele começa a se desenvolver mais o quê? O seu criativo. Ele é muito criativo, muito inteligente, muito fora da caixa.
E é onde formou esse traço de caractere, foi lá na gestação. As pessoas mais intelectuais, que pelo corpo são um corpinho mais magrinho, que tem mais quinas, que tem mais ossos aparecendo, são essas pessoas que, na maioria das vezes, têm a rejeição, têm o medo da rejeição. No período que ocorre ali o abandono, que fase que é? A fase da amamentação. Geralmente as pessoas mais redondinhas, que têm aspectos mais redondos, bochecha, boca, quando fica meio gordinho, fica redondinho, tem a perna redondinha. Então, geralmente nessa fase da amamentação, ou ele mamou demais, foi atendido demais, ou ele mamou de menos. O que acontece? Sensações de abandono. Sabe a pessoa que ela está no meio de um monte de gente o tempo todo, mas aí ela para, pega no peito assim, nossa, como eu me sinto solitário. Parece que tem um vazio dentro de mim. E onde que acontece isso? Isso acontece lá no momento da amamentação, ali no período da amamentação e do desmame. Ou ela mamou demais, ou ela foi atendida de menos. Um exemplo dessa fase aí também. O bebezinho tá chorando no berço, às vezes tem a roupa pinicando, a roupa dela, a mamãe não sabe que tem a roupa e a criança não sabe falar. Aí a mamãe vai lá e dá peito. Isso aí chama abandono do excesso, não era isso que ela queria. Ela não foi atendida. E ela cria ali, ela desenvolve essa sensação de abandono. E aí ela cresce mais fofinha, mais redondinha. Para que isso que o corpo faz? Para que ela tenha atenção, para que ela tenha carinho. O olhar dela, sabe aquele olhar de mais meigo, um olhar mais redondinho, querendo colo? Exatamente esse perfil dos redondinhos são mais assim, a maioria. Quem tem esse traço, ele sente, às vezes está no meio de gente, tanto mais um lugar onde ele não pode falar, ele se sente mal, porque ele tem que conectar, ele tem que ter pessoas ali. Ele está o tempo todo, sabe o gato de botas com aquele olhinho assim, querendo carinho? Ele está o tempo todo como se estivesse carente. E aí essa fase, quando ele está na dor dessa fase, quando estourou uma bombinha de qualquer coisa que acontece, ele remete lá a essa sensação do abandono. E quando ele está no recurso, o que acontece? Ele se mostra, ele é comunicativo, ele conecta com as pessoas muito fácil, ele gosta de estar no meio, ele faz grupos para estar junto. Então, quando ele está no recurso, ele é totalmente o contrário. Está sentindo triste, abandonado. Quando ele está no recurso, ele é comunicativo, fala, abraça, gosta de pegar, é alegre. Então, essa fase aí da amamentação, resumindo isso para ser bem objetivo, é isso. A terceira fase ali, que é a fase da manipulação, que eu até coloquei um desenho ali em cima de um filme que chama Divertidamente, e tem os 5 traços ali nesse perfil que eles abordaram de uma maneira bem parecida dos estudos do Lowen que eu estou passando aqui. Então, e a manipulação, ela é mais ou menos de 1 a 2 anos, é na fase onde começa a perceber o mundo, onde a criança está lá brincando, fazendo as coisinhas engraçadas, aí você fala, nossa, que lindo, faz isso de novo, papai dá um beijo. O que aconteceu aí? Uma troca. Aí, na percepção do mundo, o que acontece? A criança, se ela acostumar com aquela situação, tudo que ela vai fazer, ela vai pensar que ela tem que fazer alguma coisa em troca daquilo. Esse período da manipulação. E aí, o que acontece? Quando ela está na dor, tudo que fala para ela, tudo que acontece, ela pensa, eu acho que eu estou sendo usado, alguém está querendo alguma coisa de mim, se alguém me dá presente no meu aniversário, nossa, eu vou ter que dar algo em troca, não sei o quê, e sempre tá vendo esse lance de trocar, tudo que eu tenho que, se eu ganhar, eu vou ter que dar, nossa, aí a pessoa já fica preocupada, já se dói, já quer morrer por causa disso.
E quando ela não está na dor, não está sofrendo essa dor dela, ela está no recurso, o que acontece? Ela está liderando alguma coisa, ela está convencendo pessoas, está montando estratégias. Então, e essas pessoas, a característica dela, ela está sempre com aquele olhar analisando, ó. Onde ela vai, ela está analisando, ela está desconfiada, ela está vendo o que estão querendo tirar dela, aí ela tem que tomar antes de alguém tirar, quando ela está na dor. Então, é uma manipulação mesmo que ela entende e ela tem a sensação quando alguma coisa acontece. Não que está acontecendo realmente, mas ela tem a sensação, nossa, eu tenho meu sexto sentido e está desconfiado que fulano quer fazer tal coisa. Aí, o que acontece? Ela está na dor. E aí, quando ela usa esse recurso dela, que o corpo dessas pessoas, elas são o quê? Mais, eles vão afinando. Por exemplo, o rosto é maior em cima e afina embaixo, triângulo. Aí o tórax, ele é maior em cima e vai afinando na cintura. A perna, aquela perna de casquinha de sorvete, que vai afinando embaixo. Então, são as pessoas que têm essas sensações, essa ferida, quando ela está na dor. Essa ferida da manipulação. E quando ela não está na dor, está no recurso, ela é o que ela fala articulando. Ela é um líder que já vai articulando quando ela está no recurso. Quando ela dissolveu aqueles padrões negativos que fazem ela ficar na dor, ela vai para o recurso. E aí ela utiliza esse recurso para coisa boa. E aí ela pode manipular. Oi. Há uma pergunta. Eu estou em dúvida nesse recurso. Esse recurso é o quê, mais ou menos? Porque você disse que a dor é quando ela está no momento, né? Aham. Aí eu não entendi essa parte do recurso. Tá, o momento que aconteceu aquilo, por exemplo, vamos falar da manipulação, que é essa parte na troca. No momento Sim. do que a criança está vendo ali e ela está sentindo que está acontecendo ali uma manipulação. Quando ela está na dor, o que acontece? Ela está achando que estão manipulando ela. Sim. Aí, o que ela faz? Ela está na dor, aí ela manipula, ela bola ali na mente um trem, às vezes ela acha até que ela está certa, mas ela não sabe que ela está na dor, mas aí ela manipula o outro para ela não ser manipulada, ela está agindo na dor. Aí agora, quando ela usa esse recurso que eu estou falando agora, é o quê? Quando ela pega o que a mente dela fez ela sobreviver, essa questão da manipulação, e utiliza aquilo para viver melhor, para ajudar a desenvolver a sua vida, ela sai daquela dor de ficar só achando que todo mundo está manipulando ela, para ela utilizar o que ela tem de melhor, que é o convencimento, que é estrategista. Você entendeu? É como se fosse assim, você tem uma faca, você está usando para furar alguém, ou você está usando para fazer um corte de um churrasco. Você pega o seu recurso que tem e utiliza para o churrasco ou para furar alguém. Então, quando ela está no sentimento bom, é essa fase do recurso. Quando ela ela não está sofrendo. Quando ela está disposta, quando ela está aberta, quando ela não está presa na dor, ele sofrendo, estão me manipulando, eu tenho que fazer isso em troca, ela fica na mente ali, sofrendo, ela está na dor. E agora, quando ela utiliza isso pro certo, pro bem, para desenvolver as coisas que ela quer, ela está no recurso. Assim, tem gente que até hoje, né, tá nessas fases, né? Porque eu vejo assim, eu conheço muitas pessoas que nessa fase, o que que elas fazem? Elas sofreram lá atrás e até hoje pararam nessa fase. Então elas não conseguem prosseguir a vida delas. Pararam nessa fase. Então, daí para frente, então elas têm que destravar, não é isso? Destravar para ela tem que ir para o recurso e não ficar na dor. Esse isso. destravar é ela pegar isso que ela tem, porque ela aprendeu a ter isso, só que aí ela vai usar de uma maneira diferente.
entendeu? Ela não vai usar Entendi. para atacar, ela vai usar para ajudar. Mas às vezes usa para atacar, hein? É quando ela está na dor. Assim, hoje nós temos essa questão, essa ferramenta, esse recurso. Mas como a gente está sentindo a dor, aí a gente utiliza de maneira negativa isso aí. Aí é pessoa manipulando pessoa. Tudo que a pessoa ela recebe, ela acha que ela tem que dar em troca, ela sofre. Aí se ela te dá alguma coisa, ela já fica pedindo algo em troca. Sabe a pessoa que faz o bem, mas ela já fica esperando você dar, devolver. Eu faço um bem para você agora. Aí a pessoa já fica esperando. Não, eu fiz isso para você, fulano. E às vezes até chantageando. Tem pessoas que vai muito além disso. Só para você ter uma ideia, o primeiro perfil, ele é chamado de esquizoide, que é o da rejeição, medo de existir. O segundo, do abandono, chama perfil oral. E o terceiro é psicopata. Pra você ter uma ideia, é o perfil, não tem nada a ver com patologia, com nada. É o perfil que o Lowen chamou, entendeu? Esse da manipulação. E aí, quando a pessoa está no recurso, o que ela faz? Ela utiliza essa mente dela, articuladora, só que não para ficar com nhenhenhé, não para ficar com inimiguinho, criando atrito. Ela utiliza esse recurso que ela tem ali para quê? Para desenvolver, para liderar, convencer, montar estratégias. Esse traço ele não é muito de consistência, mas o que ele faz? De ele ser tão estrategista, ele é aquele cara que vai ser o dono do negócio e botar gente para trabalhar para ele quando ele está no recurso, porque ele não é de consistência. Já o próximo que eu vou falar é totalmente executor, de ficar executando. O próximo perfil que eu vou falar é o perfil quadradinho. Esse da manipulação, ele é o quê? Ele é triângulo. O rosto geralmente é o queixo pontudo, o tórax você vai afunilando, a perna vai afunilando. Geralmente ele tem um sorrisinho torto, às vezes caído de um lado, assim. O olhar dele é mais analisador. Sabe aquele olhar que fica desconfiado, assim? Aí ele foca o olho, pá, e esse perfil que eu falei agora é exatamente isso. Então, quando ele está no recurso, ele utiliza toda essa análise dele, o cérebro dele movimentando ali, criando estratégias. Como ele não é executor, ele monta uma estratégia e ele coloca pessoas para trabalhar para ele. Geralmente, igual o Donald Trump, por exemplo. Ele é psicopata do traço, né? Aí o que acontece? Ele é estrategista, ele monta plano aqui na mente dele. Tem pessoas que não têm capacidade, mas é ruim ou é bom? Não é nenhum nem outro. Ele tem essa característica. E essa próxima característica ali da humilhação e da raiva são os mais quadradinhos. Vamos falar assim, que o rosto é mais quadrado, aí o tórax é mais quadrado, a perna é mais quadrada, a batata ela é quase que a coxa e a batata assim vai seguindo o mesmo padrão, é tudo grande, né? É a batatona, uma coxa grande. E a pele dele é mais dura. Sabe o gordinho que eu falei, o redondinho do abandono? Ele é mais redondinho e mais molinho. Esse quadrado, ele é mais quadrado, pode ser gordinho, mas ele é mais duro, a pele é mais dura. E o bumbum dele é para dentro. Uma diferença também, o bumbum dele é mais achatado. É mais para dentro mesmo. Por quê? Esse perfil de agora aqui, ele chama perfil masoquista. Ele tem a sensação que aconteceu no momento de 2 a 3, 5 anos de idade, na fase do desfraude. Essa fase do desfraude, o que acontece? Causa a sensação da humilhação. Um exemplo, nesse período que acontece, a criança fazer xixi na cama, a criança fazer cocô, está aprendendo ainda a fazer cocô, aí o irmão vai lá, ah, mãe, fulano cagou, e não sei o quê. A criancinha, coitada, não sabe de nada, mas ela tem uma sensação ali ruim, que isso lá na frente vai acontecendo e vai agrupando mais coisas, estoura ali, e a sensação dela tá ao início lá atrás, uma humilhação que ela sente, e ela nem sabe. Aí, às vezes, não dá certo no trabalho, não dá certo no relacionamento, e ela não sabe por quê.
É porque voltou aquela sensação de humilhação. E aí ela deixa de fazer algumas coisas para não se sentir humilhada. E essas pessoas mais quadradinhas são aquelas pessoas que entram na empresa e ficam 200 anos na empresa fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e não sai, porque elas são muito de fazer. E outra característica dessa pessoa é o quê? Ela tem muita força. Ela é fazedora e ela tem muita força. E por ela ter essa força, o que acontece? O bumbum dele foi para dentro, por quê? O que o corpo moldou assim? Porque ela teve que fazer força para segurar ali o cocô, por exemplo. E aí o corpo dela é tudo meio tenso, tudo parece que vai estourar. É quadradinho, mas é duro. E a energia dela fez com que o corpo se moldasse dessa maneira. A mente fez com que o corpo se moldasse dessa maneira. E parece que a pessoa está sempre para explodir. Sabe aquela pessoa que fica reclamando também, assim? Ela tem um pouco desse perfil que fica reclamando. Acontece alguma coisa que ela... Só que ela não, ela fica reclamando, não é para os outros. Ela fica resmungando para ela. E aí ela fica se acumulando, parece que vai explodir. Só que ela tem uma questão muito importante, que é a força, a questão da força. Ela é uma pessoa muito forte. E às vezes a pessoa, na maioria das vezes, ela está na dor, o que acontece? Por ela ter essa força aí, ela acaba se tornando como se fosse uma lixeira emocional das outras pessoas. Por ela ser forte e aguentar as pancadas, aguentar as coisas que a pessoa fala, aguentar a pessoa falando dores e dores e dores, e ela suporta tudo aquilo junto com a pessoa. O que acontece? Ela acaba se tornando uma lixeira emocional. Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo e a vida dela está estourando? Ela tem esse traço aí de caráter, que é o quadradinho, o mais quadradinho, e acaba se tornando lixeira emocional. E no Brasil, o que mais tem é essa questão da lixeira emocional, que é esse perfil que eu estou falando agora, que é para você ter uma ideia, é o perfil masoquista, o nome do perfil. Não tem nada a ver com sexualidade, nada, mas o perfil é chamado de masoquista, que ele suporta dores de todo mundo, e a vida dele ele não resolve a vida dele, mas ele ajuda todo mundo, porque ele é forte. E quando ele está no recurso, o que acontece? Esse cara é o cara consistente. Se você falar para ele, cara, faz 30 dias exatamente assim que você vai conseguir resolver o que você quer resolver. Essa pessoa ela é consistente quando ela está no recurso. Ela trabalha essa consistência, porque ela é fazedora. Faz. E se for difícil, é melhor ainda para ela, porque ela é forte e ela suporta. Ela suportou humilhação lá quando era criança e hoje ela suporta várias e várias coisas. Tanto é que às vezes ela está suportando muitas pessoas despejando lixo emocional nela e ela está lá suportando do mesmo jeito. Trancadinho lá, bundinha para dentro e segurando. Então, quando está na dor esse perfil, eles viram verdadeiras lixeiras emocionais, suportando dores de todo mundo. E quando ele está no recurso, acontece alguma coisa com ele, ele supera aquela coisa muito fácil e começa o quê? Consistência no que tem que ser consistente. Abriu a clareza na mente dele, o que ele tem que fazer, onde que ele vai chegar, é bom para ele, o que acontece? Ele vai fazendo. Geralmente, o anterior psicopata, quando ele conhece de análise corporal, ele coloca um desse quadradinho para executar, na maioria das vezes, porque ele sabe que o cara executa. E o quinto perfil, e o último mais importante, é o quê? Ele chama perfil rígido. E esse perfil rígido, ele é muito interessante. Geralmente são os mais bonitos e bonitas, geralmente, porque eles têm os traços mais similares, os pelinhos mais coerentes, o cabelo é mais modelado, barba mais modelada, mulher, o corpo mais modelado, mais curvas. Geralmente esse perfil
eles são considerados os mais sensuais, né? E, ao mesmo tempo que eles são os mais bonitos e os mais sensuais, é o que mais sente dor de traição e quer controlar tudo. E são os mais inseguros e divididos. E onde que isso acontece? Onde que se inicia isso tudo? Na fase onde ele começa a entender a sexualidade. Não é nada sexual, mas a sexualidade mesmo do órgão genital, que ele começa a sentir choquinhos ali. E aí é nessa fase, nesse período da vida dele que acontece isso. E justamente nessa fase que ele já está entendendo ali que o mundo funciona com parzinhos. E ele olha para o papai e para a mamãe, é parzinho. E é nessa fase que entra uma das coisas mais importantes da psicologia que você vai falar para mim. A fase de latência, né? Onde que o menino descobre se ele realmente vai ser menino ou se ele vai ser de outro gênero, né? Que é a partir dos 12 anos, né? Mais ou menos. Ó, é um pouquinho antes, esse que você falou é um pouquinho depois. Um pouquinho antes é o quê? Existe essa fase da rigidez, onde a mielinização, tudo que eu falei aqui chama mielinização do sistema nervoso, que tem essa figura que está aí. É onde começa a ser encapado todo o nosso sistema nervoso, os choquinhos que tem em toda a coluna aqui na espinha, ele começa a ser encapado, porque por enquanto está tudo assim, curto-circuito para lá e para cá, tanto é que criança tem espasmos e é essa fase que está formando ali para proteger e formar todo esse sistema nervoso. E nessa fase, como é da sexualidade, acontece o quê? Acontece a fase lá do Freud, o Édipo, que o menino se apaixona pela mãe e a menininha se apaixona pelo papai. Mas, na verdade, não é se apaixona, mas é porque ela vê parzinhos. Isso. E, geralmente, o papai e a mamãe é o quê? É a princesinha do papai para a menina e o filhão, o amor da vida da mãe. E aí ele acha ali, a criança não entende, é claro, ele acha que o parzinho é a mamãe ou é o papai. Só que aí a dor, nesse período, acontece o quê? Aí, final da noite, papai vai dormir com a mamãe e põe o bebezinho na onde? No berço para dormir. Isso. A sensação da criança é o quê? Traído. Exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? Ela cresce com essa sensação de traição. Aí, às vezes, tem dor, é dividido nessa. Ó, por que eu falei que é um pouquinho antes do que você falou? Porque nessa fase, a criança ali, ela não sabe ainda nada, mas ela fica totalmente dividida. E aí ela entra nessa fase que você falou, achando que ela talvez não serve no que ela é. Aí a divisão acontece por causa exatamente dessa dor, a dor da traição. E essa dor da traição lá na frente, hoje, por exemplo, o que acontece? Nossa, eu não sei se eu trabalho ou se eu fico com a família. Dividido em duas coisas. Eu não sei se eu quero isso ou se eu sou isso. Eu não sei se eu vou namorar ou se eu não vou ter ninguém. Divisão em tudo que faz quando tá na dor. O tempo todo, quando tá na dor, é o tempo todo achando que tá traído. A pessoa tem um namorado, uma namorada, que ela, do jeito que ela é, o que ela faz? Ela quer controlar tudo. Ela quer controlar onde a pessoa vai olhar. Por que isso? Para que ela não se sinta traída. Aí ela tá na dor. Antes dela se sentir traída, o que acontece? Na maioria das vezes, quem tem esse perfil, vai lá e trai. Aí ela fica com dor ela ficou com a sensação de ser traída e às vezes nem foi, aí ela vai e trai. Aí ela fica traída pela opinião dela e pelo que ela fez. E aí gera o quê? Divisão de novo. E fica no loop, assim como todos os outros traços, as características principais de cada um
é o que a pessoa não consegue sair, na verdade, hoje. Você é de um jeito hoje, aí fulano, ciclano fala, não, você tem que ser diferente. Não, você não tem que ser diferente, você tem que usar o que você tem para que ele seja um recurso na sua vida. Você tem que eliminar o quê? Você tem que eliminar a carga emocional lá atrás. O tijolinho vermelho que ficou lá atrás, fazer ele ficar um tijolinho azul. E você não vai mudar quem você é. Sabe o negócio de modelagem que fala, vou modelar, papapá. Aí você pega um perfil do Donald Trump, quadrado, aí a pessoa é um esquizoide bem magrinho. Ela vai ficar a vida inteira tentando modelar o cara e não vai. Ele tem que pegar um perfil parecido com ele, porque vai ter praticamente as mesmas características. Então, é um lance, assim, é muito genial. Eu até dar os créditos nessa parte que eu juntei na minha terapia, o que eu estou ensinando agora, é muito a parte do Corpo Explica. Não sei se você já ouviu falar. Que eu Já. utilizo como é a pré-terapia. É uma análise para terapia. E aí eu junto o que eu tenho, mais isso que eu aprendi, e hoje eu montei uma nova terapia de uma maneira totalmente, assim, para mim e para os meus clientes, que agradecem muito, totalmente resultados, assim, até palpáveis, porque ele fala, nossa, como eu estou olhando de uma maneira diferente para as pessoas, sabendo me relacionar com ela. E é isso que eu quero propor. É a pessoa olhar para outra pessoa, olhar para si, saber como que você funciona, e aí olhar para outra pessoa e falar, nossa, eu não posso agir assim com ela porque eu tô vendo os traços nela e eu sei que isso gera dor para ela, então eu vou agir de uma outra maneira. E até aprender a utilizar os recursos para mim mesmo, na minha família, com os meus filhos, com o meu profissional. E é isso que a gente tem que entender nessa aula de hoje aí. Erielso, como que a gente faz para identificar as pessoas com a minimização, com os perfis? Então, um básico aqui que eu estou falando para você, Sim. uma coisa básica, porque né, eu ainda não tenho, vamos falar assim, uma formação para isso, mas logo vai sair. Mas hoje eu trato a pessoa e falo para ela o que eu estou falando aqui, o básico. Geralmente, a pessoa mais tímida, que ela for magrinha, e às vezes a cabeça dela, a proporção da testa dela é um pouco maior do que embaixo, assim, meio grande mesmo, e ela tiver, como que fala? Pontas, sabe aquele magrinho que você vê o osso do Sim. ombro, que você vê o osso do cotovelo, aí você aqui vê o osso saltado. Essas pessoas são mais fechadas, mais internas, mas ela tem uma puta criatividade, e aí você vai aprender a ver que a pessoa tem um mundo dela. Geralmente são essas mais magrinhas, pontudas, meio desengonçados. Essas pessoas são as mais inteligentes, só que elas têm um mundo interno delas. E não são executoras também. Mas ela é muito criativa. Esse é um perfil. Eu posso falar assim bem por cima, senão eu vou ficar bastante dias aqui falando. Mas geralmente, para ela ter formado, ser magrinho assim, quieta, aconteceu alguma coisa lá na gestação, não se sabe o que, não se sabe por que ela absorveu, mas é nesse período que acontece. E aí a mielinização dela está na cabeça, o que ela faz ali? Todo o sangue, toda a energia vai para a cabeça. E aí por isso que o corpo é magrinho, porque ele não quer existir, ele não quer movimentar com o corpo. Aí ele é quietinho, ele é mais tímido, mais magrinho, e porque tudo foi para a cabeça. Só que aí você bota ele na frente do computador, essa pessoa, bom, pode ser outra coisa também, ela desenrola. Pede para ela, às vezes os caras de filme que cria filme são mais assim, cara que escreve livro assim muito mirabolante, assim, cara criativo, são os mais magrinhos. Isso aí você pode anotar e gravar, que são os mais magrinhos, pontudos, com pontas, né? Vamos falar assim. Toda a energia dele está na cabeça.
Aí, para você ver uma pessoa que na dor tem abandono, as pessoas são as pessoas mais redondinhas. O que quer dizer mais redondinha? O formato do rosto é mais redondo, o nariz é um pouquinho mais redondinho, a bochecha é mais redondinho, o queixo ele é redondinho, a boca dele Saliente. é mais assim, biquinho, não tem? Tipo, quero mamar, quero mamãe, alguma coisa assim, de criança mesmo, de pedir. O olho é aquele olhinho mais que, tipo, tá carente, aquele olhinho mais choroso, entendeu? E ele é mais gordinho, mais fofinho. A perna dele, geralmente, as pernas são finas e, às vezes, ela tem uma perninha para dentro. Às vezes. Mas a característica principal é os mais fofinhos, só que redondinho, que são um fofinho macio. Você lembra que eu falei do outro gordinho que não é macio, que é mais durinho? Então, e esse gordinho, a bundinha dele é mais redonda também, porque o formato dele é mais redondo. Tem a bundinha mais redonda, tem o peitinho mais redondo, a bochecha, o rosto mais redondo. Aí, esse aí é do segundo, do abandono ali, que é o oral, que chama esse. Aí o terceiro, que é o quadradinho. Ele pode ser gordinho, mas é quadradinho. O rosto é mais comprido, quadrado. A boca, às vezes, o sorriso dele parece que é forçado. Você pode olhar, ele vai ser mais quadradinho, mais masoquista. O sorriso forçado, assim, que você sente que tem uma sensação que ele está fazendo força. Que ele está, assim, forçando, que tem um peso aqui. Às vezes no olho também, assim, umas rugas, assim, que parece que ele está suportando alguma coisa pesada, assim, no olho também. E o corpo também é mais quadrado. A perna não afina, a batata dele geralmente acompanha a coxa. Esse é o que tem a manipulação. E no recurso é consistente. O quarto da humilhação, ou melhor, eu pulei aí esse que eu falei agora da humilhação, da parte do desfraude, que é a bundinha para dentro, o quadradinho e a bundinha para dentro. O quadradinho e a bundinha para dentro. Aí o psicopata que eu pulei, que é o da manipulação. Esse é a boquinha torta, geralmente. Você vê um sorrisinho meio torto de um lado. Sabe aquele que tem um sorrisinho meio torto, às vezes, de um lado assim? Aí o olho dele é aquele que utiliza um olhar mais analisador. Tipo, igual que tá focando, assim, analisando, falando. Tá querendo descobrir alguma coisa, o olhar dele. Né? Ou desconfiado, assim, um olhar desconfiado. E às vezes ele é indiferente também, e ele é casquinha de sorvete. Geralmente o queixo pontudo, o corpo também afina embaixo, e a perna também casquinha de sorvete. Geralmente. Às vezes acontece da pessoa ter vários picos de um e de outro. Aí às vezes você vê um pouco no rosto de um perfil, aí o corpo dele um pouco do outro perfil, e às vezes a perna do outro perfil. Para isso que a gente faz a análise para ver justamente quanto de percentual tem um e de outro, para saber qual é o mais forte. Tá entendendo? Mas ele pode ter o rosto de um jeito, aí o tórax de outro, a cintura de outro. E aí o último traço ali são os mais simétricos, que são o traço rígido, que é os mais sensuais. Geralmente os olhos deles são mais sensuais, são mais retos, a sobrancelha mais definida, natural, entendeu? A boca mais sexy. O olhar, por exemplo, se for mulher, ela tem mais olhar de mulher do que de menina, sensação de mais sensualidade do que me dar um colo, entendeu? Sensação. Então, e ela é competitividade. Esse último perfil é toda curva. É o cara que, às vezes, sem malhar, não sei quanto tempo, a batata dele é torneada, a coxa é torneada. Às vezes ele malha um dia, 2 dias, aí o cara vai já parece que já malhou um monte. Tem aquele que malha e não aparece nada nunca, né? Mas tem aquele que malha um pouquinho, já torneou e tal. Então, resumindo, assim, para você entender um pouco, são exatamente essas principais características.
Mas tem características físicas, tem um monte. Características também psicológicas, também tem um monte. E desse conteúdo, dessa parte aqui, assim, é fazer a meditação agora. Mas olhando para sua queixa agora aí, dessa fase que eu falei, já você analisando todo o ciclo da mente que eu falei anterior, e agora com essas fases de momento de dor, recursos e as feridas emocionais, você já vai meio que analisando ali o que você colocou, você já vai caindo mais fichas ainda do que você colocou. Tá bom? Tá bom. Eu quero perguntar para você acha que a gente faz a meditação agora ou amanhã a gente faz? Eu tô interessado agora. Você quer fazer? Isso. Você tem em mente aí o que você escreveu, né? Tem. Tá, então vamos fazer aqui. Deixa eu fechar aqui. Opa. Apertei errado. Vou colocar a música aqui. Tá ouvindo o som aí? Tô. Barulhinho de água? Tá ouvindo o somzinho aí? Ou só minha voz? Só a voz. Peraí. Só a voz. Tá, peraí. Let's take a few moments to calm the mind and relax the body. Cozy up under the covers and close your eyes. Feel the bed absorbing the weight of your body, allowing your head. E agora? Tá ouvindo aí, né? Então, vamos lá. Vou pedir agora que deixe de lado aí o caderno e a caneta, o lápis. Senta numa posição confortável, de maneira que, assim, se for uma cadeira, não colocar os pés embaixo. Coloca o pé para frente, assim, reto. Entendeu? Para segurança mesmo, encosta no encosto dela. Pode pôr os braços sobre a perna, se o celular tiver já lugar para... tiver um lugar para colocar o celular. Então, vamos lá. Agora eu vou pedir para você que foca num ponto acima da sua cabeça, aí, como se você estivesse olhando para cima da sua mente. Como se você estivesse olhando assim para alguma coisa que está em cima da sua cabeça. E foca o olhar aí. Segura o olhar, foca nesse ponto, como se estivesse olhando algum ponto acima da sua cabeça. E agora você começa a puxar a respiração, respira fundo. Puxa o ar para todo o seu corpo. Mais uma vez. Vai focando nesse ponto. E vai pensando
imaginando como se minha voz estivesse saindo exatamente desse ponto da sua mente. Você percebe que vai cansando os olhos. Pode até piscar uma, duas vezes, porque os olhos estão cansando. E se houver qualquer outro barulho, você foca ainda mais na minha voz. Exatamente assim. Como se a minha voz estivesse saindo exatamente desse ponto. E agora no 3, você vai fechando os olhos devagar e baixando a cabeça. No 3, 1, 2, 3. Pode baixar a cabeça. Isso. Respira fundo mais uma vez. Isso. Solta o ar. Mais uma vez. Isso. E agora eu vou fazer uma contagem. E você vai deixar aparecer na sua frente, com os olhos fechados, bem concentrados, só ouvindo a minha voz. Vai aparecendo alguns números, começando do 100 e vai diminuindo. E você permite eles aparecerem na sua frente. 100, pode deixar ele ir. 99, vai deixando ele ir. Mais ou menos 97, você deixa ele ir. Você percebe que está relaxando mais e mais. E vai abaixando a cabeça mais um pouco. E você vai soltando. Vai afundando mais. E muito bem. E quanto melhor você se sente, mais você respira melhor. E quanto mais relaxado você fica, melhor você se sente. Vai soltando mais e mais e mais e mais. E E imagina agora aquele dia, aquela manhã gostosa, que você estava com uma preguiça, mas estava bom, que você não queria nem abrir os olhos para continuar na sensação, naquela preguiça, naquele sono tão gostoso. E, e é muito bom essa sensação, muito bom. Te deixa cada vez melhor. Nesse mesmo dia você percebe que a sensação que você está experimentando, ela é muito boa, alivia a sua mente, alivia seu corpo. É uma sensação, parece que você está deixando para lá todos os pensamentos ruins que vem na sua mente, ele vai todos passando, indo embora, e você deixa eles irem embora, para você focar somente em você, no seu corpo, exatamente internamente. Você percebe na sua frente tem uma escada, é uma escada que é uma descida, e ela tem 5 partes, e você começa a descer essa escada na primeira parte. E você percebe que relaxa 2 vezes mais, e vai na segunda parte, 3, e afunda mais e mais. 4, e chega até o 5. Isso, muito bem. Você vai curtindo muito essa viagem internamente. Essa viagem no seu eu, muito tranquilo. Você se imagina agora num lugar, e esse lugar, você chama ele de lugar seguro, um lugar tranquilo, um lugar que você se sente totalmente tranquilo e seguro. Um lugar maravilhoso de bem-estar. Tem luzes que te fazem sentir bem. O cheiro faz sentir bem. O que você ouve faz sentir bem. E você se sente muito bem. E esse lugar é um lugar seguro.
E se alguma vez eu falar lugar seguro, você volta para esse lugar que você se sente muito bem, muito tranquilo, muito seguro. Se em algum momento eu falar esse lugar seguro, você vai imediatamente para esse lugar gostoso, seguro e tranquilo. E esse lugar seguro, você gosta de estar lá, você se sente muito bem, sente que a felicidade e a saúde fazem parte totalmente do seu corpo. E você se sente muito bem nesse lugar seguro. Isso. Muito bem. E agora, Antônio Marcos, você percebe que na sua frente, Tony também, tem exatamente o objetivo da sua vida. E esse objetivo que está aí na sua frente, como objetivo da sua vida, ele vem de uma maneira do seu jeito, vem de alguma forma aparecer aí na sua frente. Você percebe que ele está parado na sua frente. E esse objetivo que está aí na sua frente, ele começa a se transformar numa bola, uma bolinha de luz, muito interessante, atrativa. E você percebe que você consegue pegar essa bolinha de luz. E lá dentro tem todas as características, todos os recursos que você precisa para atingir o seu objetivo. E tudo está dentro de você agora, porque você coloca essa bolinha exatamente dentro de você. E você coloca ela no seu peito e ela começa a fazer parte de todo o seu corpo, todas as suas células. E essa bolinha com todos os recursos para você alcançar seu objetivo está agora aí com você. E em tudo que você pensar, sentir e querer, você tem essa bolinha de recurso dentro de você, que ela já faz parte de você. Você percebe agora que na sua frente você consegue visualizar aí uma tela, imaginar uma tela da sua vida. E exatamente nessa tela tem um controle que eu entrego ele na sua mão. E você pode com esse controle na sua mão passear lá no futuro. E vai passear lá no futuro. Só que com a ferramenta que você precisa, com o recurso que você precisa, aí dentro de você. E todos os acontecimentos, tudo que você foi vivendo, você ativou esses recursos aí dentro de você. E você percebe que ao passar o controle para frente, você vai visualizando coisas acontecendo na sua vida. E tudo que acontece, você utiliza esses recursos para chegar lá no seu objetivo. Mesmo sabendo que tem os desafios, mas que você tem as ferramentas para passar um por um desses desafios. E agora você aperta no controle, depois de ter alcançado esse objetivo. Você para ali numa cena, numa imagem.
E você entra lá na tela. E de frente com você agora, só que com você lá do futuro, você percebe que você do futuro te fala algumas coisas muito importantes. Coisas necessárias que você precisava lá atrás para chegar no futuro como chegou. Eu vou dar 2 segundos para que você do futuro fale exatamente o que você precisa ouvir. E o que você precisa fazer, ou o que você pode deixar de fazer. Porque lá na frente você já conseguiu esse objetivo. E nada melhor que você passar exatamente o que tem que fazer. E agora você do futuro olha nos seus olhos de você de agora, profundamente nos seus olhos. E ao piscar os olhos, você do futuro mergulha dentro de você no 3. 1, 2, 3. E respira. Como se integrasse todas as partes do seu corpo com aquele eu lá do futuro, com todos os objetivos realizados, todos os caminhos percorridos, foi junto com ele dentro de você. E tudo que você precisa para chegar lá. E muito bem. E você vai sentindo bem. E agora você vai no 3. Voltar lá naquela manhãzinha gostosa. Que você estava não querendo abrir os olhos, mas que você vai lá agora. Sentir todas as sensações. E se sentindo muito bem. No 3. 1, 2, 3. E muito bem. E agora eu vou fazer uma contagem até 5. E sabendo, mesmo sabendo que está muito bom essa sensação, está muito gostoso essa sensação, vai voltando a energia para o corpo. E vai sentindo as pernas, 1. Vai energizando a cintura, o tronco, 2. Os braços, 3. Vai voltando a energia, 4. Voltando para agora, 5. Isso. Respira fundo. Isso. Volta pro agora. Tony, volta pro agora. Tá aí? Ah, tá. E aí agora vocês me falam
tudo que vocês viram, sentiram, o que mais fez sentido para vocês? Eu senti uma sensação muito boa. Parece que eu estava voando, né? E realmente eu vi assim, como se eu tivesse, sei lá, pisando em algodão, andando sobre as nuvens, né? Em um jardim lindo, uma cachoeira, muito lindo mesmo, muito animal, borboleta, passarinhos, né? A sensação foi muito boa. Gostei muito. E Tony aí, quer falar, Tony? Eu vi assim, uma escada, né? Uhum. Uma bola meio vermelhada. E também imaginei um tempo aí lá na ilha, lá no Manso, assim, por exemplo. Na ilha. Uhum. Legal. E de tudo que do começo lá, vamos concretizar aqui, do que escreveu, a queixa e o objetivo não alcançado, do período que a gente falou, dos momentos da mielinização e de você lá no futuro. O que mais fez sentido? Eu praticamente pensava que era uma coisa, né? Mas totalmente é outra. Né? O meu futuro que eu vi não é nada que eu pensei naquele jeito. Uhum. Eu tô assim realizado, porque se for como a hipnose, né? A hipnose vai ser muito bom. Eu vi partes, né? Como eu posso conseguir daqui para frente, né? Para conseguir o meu objetivo. Isso chama clareza. Deu de ver tudo. Parece que eu estava no momento mesmo. Foi muito interessante. E eu fiz ela. Hoje foi bem breve, porque eu demorei para começar hoje, né? Mas amanhã, na quarta e na quinta, vai ser menos conteúdo, vamos começar mais rápido. E aí no final, nós vamos fazer meditações mais profundas. E resultados, eles vêm quando a gente sai do raso e vai para o profundo. Ou seja, quando a gente busca um conhecimento de cara, assim, a gente já vê e já aprende, a gente acha que foi profundo, mas foi raso. Foi legal, mas foi raso. Só que quando a gente tem essa progressivo, vê hoje um pouco, amanhã um pouco, amanhã um pouco, amanhã um pouco, o que acontece? Você sai do raso e vai para o profundo. Então, na verdade, amanhã e quarta-feira vai ser os, tipo, bem mais do que agora. Tá bom? Fica tranquilo. E aí nós vamos voltar aí no que você escreveu. Tá bom? E o que você via antes? O Tony também aí, ó, se quiser responder. O que você via antes? Ou melhor, o que você não via antes que você vê hoje? Pode ser possibilidade, sensação, sei lá, o que você almeja. Tudo dentro do nosso assunto aí. Uma das queixas que eu coloquei, né, foi a compulsão que eu tomei. E o objetivo foi entrar em 62 quilos. E o meu objetivo que eu vi na hipnose foi de correr, eu não tinha essa perspectiva, né, de caminhar. E assim, eu gostei da menialização. Por quê? Porque eu posso ajudar as pessoas,
né? Como você está fazendo, nos ajudando, eu também posso ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E eu acho interessante isso, né? E é isso. Gratidão. Tony, Oi. quer falar alguma coisa aí? Não? É meio tímido. Uhum. Então tá bom, gente. Ó, obrigado aí pela atenção também de vocês aí. A atenção hoje em dia vale muito. E deixa eu falar, eu gravei essa live aqui no Zoom e eu gostaria de ver com vocês se posso deixar numa área privada somente para quem participar do grupo. Pode sim, Tranquilo? tranquilo. Beleza, então amanhã mesmo bate horário, então. Tá bom, então. Tá bom? Amanhã nós vamos ver como formam as crenças, falar sobre comunicação também, que é muito importante. O que você vê lá na frente é fruto de muita comunicação que a gente faz hoje também. Tá bom, gente? Amanhã no Obrigado mesmo aí. horário, né? Mesmo horário, yes. Você Tá tá bom, no grupo então. agora, você vai estar tranquilo lá. Eu mando uma mensagem de manhã e uma noite. Tá bom, então. Obrigado. Tchau, tchau. Até Valeu, amanhã. obrigado, hein? Boa noite pra vocês. Até Bons amanhã. sonhos, bons Pra insights. você também. Tchau, tchau.